paz do Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para deixar uma palavra de Deus para edificar a tua e a minha vida. Abra comigo em Romanos, capítulo 6, aleluia, Romanos, capítulo 6. Vamos ler do verso 1 ao 5 e mais alguns versos. Amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti, pedindo perdão de falhas, pensamentos e omissões. Senhor, venha ministrar, venha falar aos nossos corações, vai repreendendo todo mal, toda armadilha e toda cilada. Meu Pai, que nada venha impedir da Tua semente ser plantada em cada coração no dia de hoje. Meu Pai, consagramos a nossa vida e nossa casa diante do Teu altar, em nome de Jesus. Amém? Em Romanos, capítulo 6, vai falar a respeito que a graça não nos deixa permanecer no pecado, né? Antes, ela nos livra de todo mal, de todo pecado. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Uma pergunta, né? Vai permanecer no pecado para que diga que a graça de Deus superabundou, né? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Nós temos que morrer para o pecado, não tem como viver no pecado. Jesus, ele é santo, ele não é pecador. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo da morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então, com Cristo, quando nós batizamos em Cristo Jesus, nós morremos para o pecado. Você falava palavrão, você não fala mais. Você fazia piadas indecentes, você não vai fazer mais. Você roubava, você não rouba mais. Você mentia, você não mente mais. Você invejava, você não vai invejar mais. Porque a sua satisfação, a sua alegria é estar em Deus, em temer a Deus, em servir ao Senhor, né? Então, nós temos que andar em novidade de vida. Jesus é essa novidade da nossa vida. Jesus é as boas novas. Então nós temos que andar segundo a vontade do Pai. Nós temos que andar segundo a vontade de Deus. Porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Jesus ressuscitou. E ele disse, se nós morremos com Ele, quiser morrer para o pecado, né? Morrer ali, né? Aceitando aquilo que Jesus fez por nós na cruz, nós também seremos com Ele glorificados. Nós também receberemos todas as bênçãos que Ele tem para nós. Mas receberemos as bênçãos como? Nós queremos um mês abençoado, queremos um ano abençoado, viver uma vida aqui na terra abençoada. Mas como que nós seremos abençoados se nós não morrermos para o pecado, se nós não aceitarmos aquilo que Jesus fez, se nós não andarmos segundo a vontade do Pai? Não tem como, não tem como, porque Deus é fiel à palavra dele, e ele diz que ele é santo, então ele não vai voltar atrás nisso. Ele é santo, não é santo, é fiel quando as pessoas interpretam errado, é fiel a mim. E aí acha que está lá no erro, no engano, na prostituição, na droga, que Deus vai permanecer fiel a ele. Não, Deus está dizendo que ele é fiel em cumprir a palavra dele, em ser, o caráter de Deus é santo. Então ele não volta atrás, ele é fiel em cumprir a palavra dele, ele é fiel em permanecer naquilo que ele diz que nós somos. Ele diz que nós somos filhos amados, mas nós temos que permanecer em santidade, porque o caráter de Deus é santo. Nós temos que permanecer sendo melhores todos os dias, para permanecer em Deus, para podermos fazer parte, usufruir de todas as bênçãos de Deus, né, disponível a nós através de Jesus na cruz, né, para que nós não venhamos ficar de fora. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Então, o homem é velho, aquele velho homem, né, pecaminoso, ele morreu com Cristo na cruz. Ele morreu. Quando você aceita Jesus, você está entregando a sua natureza pecaminosa da cruz junto com Cristo. Você está ali aceitando as boas novas de Jesus, que é uma nova, né, história, um novo concerto, é uma nova aliança. Aleluia, porque aquele que está morto está justificado do pecado.
Isto é, como aquele que está morto morreu, se tem que morrer, não. Aquele que está morto para o pecado, aquele que morre para o desejo da carne, aquele que morre para si mesmo quando queria fazer o mal, né? Então ele agora, ele é justificado, né? Está justificado do pecado, porque se você morre com Cristo, você abre mão daquela vida de natureza pecaminosa, você então é justificado pelo sangue do Cordeiro. Tem que ter entendimento. Você não vai ser justificado pelo sangue do Cordeiro se você permanecer, continuar a fazer o mal, a falar coisas vãs, coisas que não agradam o coração de Deus, a ter as suas idolatrias, a você adorar outros deuses, a você adorar algo que você possui, né? Porque mais que um ídolo na mão é um ídolo no coração. E às vezes a pessoa, ela idolatra algo, ela idolatra alguém. Isso também é pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Essa é a certeza que nós temos, que se com Ele nós morremos para o pecado, para as coisas ruins desse mundo, com Ele nós viveremos. Viveremos uma vida nova, feliz, alegre, conquistando, né? Sendo curado, sendo salvo, liberto, sendo direcionado pelo poder que há no sangue de Jesus. Aleluia. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. Então, nosso Jesus vive, ele ressuscitou. Se ele ressuscitou, a morte não tem poder sobre o nosso Jesus. Ele ressuscitou, ele vive, ele reina. Então, você tem que usar a autoridade que há no nome de Jesus. É um nome poderoso. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Então nós, como, né, cristãos, temos que morrer para o pecado e viver para Deus. O que você faz, como você tem vivido, é para honra e glória de Deus, é para glorificar o nome do Senhor, né? Pergunta, analisa, né? Como você tem vivido o teu dia? É para honra e glória de Deus? O que você faz tem exaltado o nome do Senhor? Vai glorificar o nome do Senhor? Ou você tem gastado os seus dias em coisas vãs, em coisas que não agradam o coração de Deus, né? Tem gastado a tua vida em coisas que não vai edificar o nome do Senhor, né? Não vai glorificar o nome do Senhor, que edificado o nome de Deus já é. Aleluia. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então você morre para o pecado, mas você vive para a honra e glória do Senhor. E o Senhor disse que ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Então você vai viver em abundância, em alegria, em prosperidade, né? Alegre, feliz, declarando as bênçãos de Deus sobre a tua vida, declarando as bênçãos de Deus sobre a vida dos seus filhos, do seu marido, da tua esposa. Você vai declarar a luz do Senhor aonde você estiver. Então, você morre para o pecado, mas você está vivendo em luz, em harmonia, né? Em ali, intimidade com Deus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecer, para lhes obedeceres em suas concupiscências. Então, que nós não venhamos dar para a carne, para o pecado, que nós não venhamos deixar o pecado usufruir do nosso corpo, da nossa mente, do nosso coração, que nós não venhamos deixar o pecado fazer morada em nós, porque se nós morremos já com Cristo para as coisas do mundo, nós vivemos agora em abundância, em luz, em prosperidade, em bênção. Para que voltar a ser escravo do pecado? Ó, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Olha que lindo, nós temos que apresentar a nosso corpo diante de Deus, né? Apresentar diante do Senhor como vivos. Nós estamos vivos, alegres, felizes, prosperando, vencendo, conquistando, aleluia. Então, não como mortos. Nós andávamos no meio dos mortos. Aqueles que não têm entendimento disso, está como morto, vivendo uma vida
ali sem entender o poder que há no nome de Jesus, sem as conquistas, sem se libertar de todo mal. Então o Senhor está dizendo, olha, e não viva, né, ali como no meio dos mortos, né? Mas que você venha ser vivo. Seja um membro, ó, vou ler novamente. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade. Então, que nós não venhamos ser instrumento para o pecado, né? Mas apresentei-vos a Deus como vivos dentre mortos. Porque nós vivemos num plano, numa terra, que existe muitos que estão como mortos, né? Não é aquele morto que está lá, né, definhando, que já pereceu, né? Só está o corpo ali sendo consumido. É o morto espiritual. Muitas das vezes nós estamos assim no meio de pessoas que estão mortas espiritualmente. E nós temos que ter entendimento. Nós estamos vivos em Deus e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Que nós venhamos ser justiça de Deus. Aleluia, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Nós não deixamos que o pecado nos domine, porque nós estamos debaixo da graça de Deus, que nos ajuda. A graça é o quê? Ela te favorece a pecar? Não, ela te favorece a rejeitar o pecado. Você tem a graça e o dom de Deus para discernir o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é mal. Então você vai ficar com o que é bom, porque o que é bom vivifica o homem. O que é bom nos leva para perto de Deus. Então você vai ter discernimento entre o que é certo e o que é errado. Você vai ser vivo entre mortos, porque existem muitos mortos espirituais, muitos que já estão vivos em Cristo Jesus, mas uma mentalidade de morto, porque não tomou posse das bênçãos de Deus derramadas sobre nós, quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia para nos salvar de um lamaçal de pecado, para nos dar uma vida eterna. Então tem que ter entendimento. Vou para cima. Esse dia é um dia que o Senhor criou para eu viver. Esse dia que eu estou aqui respirando vai ser o melhor dia da minha vida. Deus tem grandes coisas preparadas para nós. Então que nós não venhamos perder essas bênçãos de Deus, dando tudo à nossa carne, dando tudo à nossa carne, onde nós possamos ali cair, pecar, mas que nós venhamos estar ali diante do Senhor. Aleluia! Que nós venhamos ser o sacrifício, né, vivo ao Senhor. Pois que pecaremos porque não estamos diante da lei, mas debaixo da graça, de modo nenhum. Então, vou pecar porque eu estou agora debaixo da graça, né? Eu posso pecar porque Deus me perdoa. Posso pecar porque Jesus vai me perdoar. A palavra está dizendo de modo nenhum. Você tem uma responsabilidade, porque você conhece entre o certo e o errado. Quanto mais é dado, mais lhe é cobrado. Aleluia! Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecerdes, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Então, tem aqui, né? Se você obedece ao pecado, você está sendo escravo do pecado, escravo daquele que é o pai da mentira. Mas se você obedece a Deus, você está em justiça. Aleluia! Então você apresenta-se para ser servo de Deus, em obediência para a justiça de Deus. Então Deus está perguntando, você escolhe hoje o quê? Servir ao pecado ou servir a Deus? Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina a que fostes entregue. Então, né, muitos ali serviam ali, obedeciam ao pecado, fazia tudo que dava, né, na telha. Ó, e libertados do pecado, fostes feitos servos de justiça. Então, Jesus nos libertou. Então, agora, se nós estamos em Cristo Jesus, nós estamos libertos do pecado, da droga, do vício, do mal, do engano, da prostituição, da inveja, da calúnia, da difamação. Nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Aleluia! Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentaste aos vossos membros para servirem à imundície e à maldade, para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação.
Então, se nós antigamente apresentávamos nosso corpo para servir ao pecado, para fazer a maldade, agora nós apresentamos o nosso corpo como sacrifício vivo ao Senhor para praticar justiça e santificação, para sermos santificados. Não tem como todos os dias você permanecer como era antes, fazendo pecado, calúnia, com ódio, com raiva e ser santificado pelo sangue do Cordeiro. Não tem como. É necessário você aceitar o sacrifício de Jesus e você resistir ao pecado. Você se afastar, você não se conformar com esse mundo. Isso é não se conformar com a maldade que existe no mundo, mas é você ter raiva, né? Ter ali, ficar indignado com o mal. Eu não quero ser assim. Isso não agrada o coração de Deus. Aleluia. Porque quando eras servos do pecado, estavas livres da justiça. Né? Então, quando você era servo lá do pecado, você não estava livre, não precisava ser bom, não precisava vigiar. E que fruto tinhais, então, das coisas que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Então, está dizendo, olha, que fruto você ia ter bom, né? De algo tão ruim que você vivia. Né? Então, você tem que ver que agora, né, o fim de todas as coisas ruins é a morte. Então, por que você vai querer permanecer no pecado que te traz a morte? Mas agora, libertados do pecado e feitos